Começando mais um TV Síntese semanal, hoje edição especial com Eduardo Vasconcelos, com Carolina Cruz aqui na área, comentando para a gente o que está acontecendo em Brasília no mundo de tecnologia e comunicações. Tudo bom, gente? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite, como É sempre. verdade, não pode falar essas coisas, desculpa. E aí, Edu, tudo bom? Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Carol, e a todos que estão nos acompanhando. Bom, a gente falou bom dia porque a gente está gravando aqui no comecinho, na manhãzinha de sexta-feira. Saiu uma edição extra do Diário Oficial ontem a respeito da desoneração da folha de pagamentos, né, Carol? Conta para a gente o que saiu. Exatamente. O Lula, o governo, né, ouvindo aí a equipe econômica, decidiu vetar integralmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais 4 anos. Havia essa dúvida se o veto já era certo, né? Ele não pegou ninguém de surpresa, mas havia uma dúvida se seria o texto integral ou se seria só um aumento da desoneração que foi aprovado no Congresso. Então, o governo deu aí essa justificativa, uma justificativa constitucional que é padrão, né, Rafa, sobre a falta de indicação da fonte de recursos, esses impactos, né, detalhados de como que seria isso no, nas contas públicas. Existe uma preocupação muito grande do governo nesse sentido, porque há esforços para ajustar a meta fiscal. Houve uma resistência durante toda a tramitação para tentar deixar essa discussão da desoneração para depois da reforma tributária, até mesmo para protelar e, de repente, acabar com essa desoneração. Mas vamos ver como é que vai ser aí os próximos passos, né, dessa discussão. E as entidades setoriais estavam todas em cima, assim, porque estavam muito preocupados com esse veto, que no fim veio, e todas falando que isso vai ter impacto, né? O pessoal já contactou a gente, já falou, olha, isso vai ter impacto, sim, no mercado de trabalho. Teve gente falando um pouco antes ali da publicação do veto, por exemplo, a FENIFRA falou, olha, vai ter demissão de 400 mil pessoas ao longo dos próximos 2 anos por conta de um eventual veto integral desse texto. E, bom, foi o que aconteceu. Agora a gente vai ver os próximos passos, né? Que ainda falta isso ser reapreciado pelo Congresso, né? Um representante de uma entidade setorial falou para mim, olha, isso passou com folga no Congresso, não foi uma votação apertada. Então, é muito provável que o Congresso vai derrubar esse veto do Lula sobre esse tema. Então, assim, o governo fez a parte dele de vetou algo que não interessa a eles, mas muito provavelmente o Congresso vai impor essa lei aí goela abaixo, não tem muito jeito. Essa é a expectativa do setor, tá? E aí a ameaça que todo mundo faz como eu falei, isso pode afetar realmente o número de cargos em call center, o número de cargos à disposição entre instaladores de rede, e, enfim, são questões importantes que a gente vai avaliar só nos próximos meses, né? Mas a derrubada do veto deve vir logo aí, também não é algo que vai demorar muito tempo, não, né? Vamos mudar para outro assunto em Brasília, a lei de radiodifusão. O governo quer mexer na lei de radiodifusão e os parlamentares já estão se mexendo, né, Carol? Já estão apresentando proposições? Exatamente. O deputado Cezinha de Madureira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Radiodifusão, ele até deixou muito claro isso durante a discussão de um projeto que atualiza o Código Brasileiro de Telecomunicações, que existem alguns pontos que o parlamento não quer esperar, né? Eles entendem que o governo está fazendo diversos estudos para ver qual é a melhor forma, os principais pontos, o melhor caminho para atualizar essa lei. Ele falou, a gente não tem que esperar estudo tal ou X, porque a gente entende a preocupação do radiodifusor na ponta e a gente quer introduzir isso daqui. Então, esse projeto de lei ele era bem reduzido no início, o texto original, ele tratava apenas do Código Brasileiro de Telecomunicações, apenas no que poderia afetar a radiodifusão. Junto com o relatório, houve alterações em outras 4 leis, né, mas todas no sentido ali de facilitar o processo de renovação de outorgas, né, e tem um artigo em específico, né, dentro do Código de
de telecomunicações que afeta todas as estações de telecomunicações. Ele não diz respeito apenas, né, à radiodifusão. Então, diz ali que o licenciamento ele vai estar vinculado ali à aprovação da outorga por prazo indeterminado. A gente precisa ver como que isso vai se dar, exatamente como que vai ser a reação, né, do governo e da CCJ, que é a próxima a analisar, mas é um projeto que tem uma tramitação curta, são só 2 comissões. Se passar na CCJ, ele já avança para o Senado, e a gente sabe como que o setor de radiodifusão tem sido recebido até com prioridade mesmo por parte do presidente Arthur Lira. Então, as chances desse projeto avançar rapidamente, né? Perfeito, Carol. E não tem a ver com radiodifusão, mas tem a ver com produção audiovisual. Também texto que regula a Netflix e congêneres, a VOD, o streaming, também avançou aí no Congresso Nacional. Sim, um projeto que já vem sendo discutido há muito tempo, né? Ideias que já vêm sendo discutidas há muito tempo. A gente tinha 2 projetos aí principais que estavam tramitando. Um deles era do senador Humberto Costa, e esse projeto era um pouco mais amplo sobre a regulação do streaming, e ele foi rejeitado pelo o relator que é o presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, Eduardo Gomes. Houve uma diferença muito grande com o que estava sendo discutido na Câmara, né? Enquanto a Câmara estava prevendo uma alíquota de até 6%, né, para taxar essas empresas, o Senado reduziu e colocou até 3%. Esse é um dos principais pontos que vão ser discutidos agora na Câmara. Já é claro para todo mundo que esse projeto vai sofrer alterações na Câmara. Foi um acordo feito para que ele já pudesse passar no Senado agora. Então, além dessa questão da alíquota, né, que está diferente, a dedução, as possibilidades de dedução dessa alíquota, desse valor. Então, o próprio Humberto Costa falou durante a discussão que a visão do Ministério da Cultura é de que a dedução não deveria ultrapassar 50%. No projeto, ela vai até 60%. Então, esse também é um dos pontos que podem ser alterados na próxima etapa. O projeto ainda precisa passar por mais uma votação suplementar dentro da CAI, antes de ir para o Senado. Isso deve ocorrer em breve. E vejamos como que vai ser a alteração aí, essa etapa de articulação. Já tem uma pressão de algumas entidades representativas, né? A Câmara Enet divulgou nota, principalmente preocupada em como que vai ser o impacto para quem é produtor de conteúdo, né? Porque uma das últimas emendas que foram incluídas nesse projeto foi tirar qualquer incidência sobre as pessoas que colocam vídeos, por exemplo, no YouTube e não recebem nada por isso. Mas tem uma gama de pessoas que recebem por isso, né? Uma remuneração, enfim. Então, como que isso vai arrecadar? Se de repente as empresas vão descontar de alguma forma, né, de quem recebe. É, Vejamos como que vai ser o lobby, né, e a discussão daqui para frente. E tem um detalhe, né, que os streamings estão aumentando o preço já nos últimos tempos, sem qualquer mudança de regra sobre o recolhimento do que eles pagam. Então, assim, isso vai ter um impacto também no bolso do consumidor de alguma forma. Também tem outra coisa que me chama a atenção, que assim, o setor de telecomunicações e TV paga sempre pediu mais desregulamentação para ficar mais parecido com o setor de streaming. E, no fim, aparentemente, os parlamentares estão indo num caminho diferente aí de regulamentar mais o streaming em vez de desregulamentar o setor de TV paga, por exemplo, e equilibrar um pouco essa competição, né? Edu, fala para a gente, você escreveu muito sobre inteligência artificial nessa semana, você foi em eventos também que tratou de inteligência artificial e teve uma reviravolta aí, uma fofocaiada aí a respeito do chat GPT, da OpenAI. Enfim, faz um resumo para a gente do que aconteceu na semana, por favor. Pois é, Rafa, você já introduziu bem o assunto. A OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, entrou num meio ao caos nessa última semana. Resumindo, na sexta-feira passada, dia 17 de novembro, o Sam Altman, que é fundador e CEO da OpenAI, foi demitido pelo conselho de administração.
e a justificativa é que o Sam Altman não era confiável nas suas comunicações com o conselho e, segundo a imprensa norte-americana, ele tinha uma visão um pouco diferente do propósito da empresa, porque a OpenAI é uma startup que, de acordo com as suas informações no seu site, procura desenvolver inteligência artificial para uso centrado no ser humano, com responsabilidade. Mas o Sam Altman parece que quer acelerar o processo de desenvolvimento da IA, principalmente em parceria com a Microsoft. A Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI, inclusive usa muito do ChatGPT nos seus próprios serviços. Nesse meio tempo, o Sam Altman foi demitido no dia 17 de novembro, foi contratado pela Microsoft, mas no dia 22, nessa quarta, ele foi readmitido pela OpenAI. Parece que houve um acordo ali nos bastidores para a volta dele, teve uma pressão interna na empresa, muitos funcionários ameaçaram se demitir se ele não voltasse, e então ele retorna à empresa no cargo de CEO, mas ele retorna para uma OpenAI um pouco diferente da qual ele deixou ou da qual ele foi tirado, vamos dizer assim. Houve uma mudança no conselho de administração, então aqueles que chutaram ele de lá, alguns já não estão mais lá, então houve uma mudança. Aparentemente ele volta mais forte, porque ele tem o apoio dos funcionários e vai ter um conselho diferente. E a dúvida que paira agora é qual vai ser o direcionamento da empresa? Porque a OpenAI se tornou a maior referência em inteligência artificial, pelo menos de novembro do ano passado para cá, inclusive o ChatGPT para uso público está aí para completar um ano, se não me engano, ele foi lançado no dia 30 de novembro de 2022, então ele vai fazer aniversário aí com o seu fundador na sua casa, então agora resta saber qual vai ser o direcionamento da empresa, se ela vai procurar acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial ou vai fazer aquilo que ela se propõe, que é desenvolver uma forma mais cautelosa. Eu não entendi uma coisa, eu achei uma coisa curiosa, que assim, a Microsoft é dona de metade da OpenAI, e ela está no conselho, e mesmo assim demitiram, e depois ela contrata o Sam Altman, e depois ele volta. Eu não entendi muito a jogada da Microsoft, o que aconteceu com a Microsoft aí, isso ficou claro, ou isso também é um dos pontos obscuros de toda essa polêmica? Isso ainda não está claro, porque o Sam Altman ele foi contratado na segunda-feira. O CEO da Microsoft anunciou isso nas redes sociais, mas desde que a OpenAI anunciou a readmissão do Sam Altman, nada foi dito sobre como fica ele na sua relação com a Microsoft. Então, ele vai estar nas duas empresas? Ele volta só para a OpenAI? OpenAI e Microsoft vão ser uma coisa só agora? Então, isso ainda há uma dúvida. E a gente está falando de uma Big Tech que está concorrendo com outras empresas que também estão acelerando o desenvolvimento de IA. Nessa semana, eu tive a oportunidade de cobrir alguns eventos. Eu participei na quinta-feira de um debate com representantes de IBM, Google, Reach e Cisco, que falaram um pouco sobre inteligência artificial. O executivo da IBM até disse que falta as empresas pensarem no uso estratégico da tecnologia, sair um pouco do hype de só incluir a IA porque ela está na moda, mas pensar de forma estratégica. E também falaram que a IA generativa deve ajudar muito as operações de relacionamento com o cliente. Então, muitas empresas estão apostando nisso. A própria Cisco lançou aí é, uma plataforma que deve ajudar as empresas a melhorarem as suas relações com os clientes. E outra grande empresa que entrou forte nisso foi a Huawei, que também fez um evento em São Paulo nessa semana para lançar algumas aplicações de nuvem com base em inteligência artificial. E a grande questão é que a Huawei se difere assim da OpenAI, o ChatGPT é para um uso público, para uso de pessoas comuns que estão na internet querendo alguma informação, alguma interação. Mas essas empresas estão focadas no B2B, ou seja, levar a inteligência artificial para as operações operações corporativas. Inclusive, a Huawei está apostando aí numa IA generativa que deve ser capaz de interagir com setores pesados da indústria, como mineração, energia, e também uma outra que
gerencia grandes bancos de dados, porque cada vez a gente tem mais dados, mais planilhas, então a IA deve ajudar essas empresas a terem melhores insights sobre as suas operações. Então é isso. A grande referência em inteligência artificial passou aí por um período conturbado, mas as outras empresas estão acelerando seus projetos. Legal, Edu, obrigado aí pelo seu relato. E, bom, para finalizar, só uma dica de leitura. Fiz uma entrevista que, modéstia à parte, acho que ficou bastante interessante com o Rodrigo Gentman, presidente Latam South da Ericsson, e ele comenta aí qual que é a visão que a Ericsson tem para o futuro das operadoras, o futuro próximo, né? Ele fala que as operadoras estão passando por uma fase de reinvenção, né? Neste momento, assim, está acabando a fase de instalação do 5G, de expansão rápida da rede 5G, e vai se entrar numa próxima fase, que é uma fase de monetização, de descobrir como ganhar dinheiro com 5G. E aí o jeito de ganhar dinheiro com 5G vai ser completamente diferente do jeito que se ganhava dinheiro com 4G, e ele explica por quê, dá os motivos e aponta alguns caminhos. Enfim, eu acho que vale a leitura, que para a gente daqui a 5 anos, talvez um pouco mais, a gente vai entender por que as operadoras vão estar funcionando de uma forma diferente. E é isso, gente. Obrigado. Carol, parabéns pela cobertura aí em Brasília, realmente brilhante. Edu, parabéns também pela cobertura, pelo seu entendimento profundo em tecnologia. E nos falamos. Até a próxima, gente. Boa semana. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.